estamos tendo mais um ano, bom final, né? E existimos bravamente em 2020, vamos até 2021 aí, né? Bom, hoje nós temos a alegria então, de começar o ano, trazendo a palavra da Romilda, né? Que fala para a gente sobre o evangelho, sobre fé, sobre esperança, sobre amor, sobre alegria, né? Trazer essa mensagem para a gente, para começar o ano com o pé direito. E vamos começar a fazer uma prece, né? Pedindo ajuda dos espíritos amigos, mentores, que possam ajudar a nós, seus irmãos mais novos, a fortalecermos a nossa fé e a nossa esperança na vida. Temos a confiança de que tudo está ocorrendo como deveria ser. De que aqueles aprendizados mais difíceis, mais duros que a vida coloca diante de nós, ainda assim, são aprendizados necessários para o nosso crescimento, para a nossa evolução. E possamos, então, como bons alunos, sedentos pelo aprendizado, abrirmos os nossos corações e perguntarmos a Deus, perguntarmos a vida, o que a vida deseja de mim? Como eu posso me tornar melhor? Para assim conquistarmos a felicidade relativa que é possível aqui na Terra. Que Deus abençoe a Romilda, as palavras, que possamos abrir os nossos corações para receber, que ela preparou com tanto carinho para trazer para nós. Que Deus abençoe a todos nós. Eu posso te narrar? Pode. Eu vou falar, né? Não vou travar. Antes que eu me esqueça, ele falou de vida, que a vida que é de nós, falou de alegria e falou de satisfação. É isso que eu vou falar hoje. Vocês vão entender já já. Primeiro, muito obrigada a Deus, que é uma bênção na minha vida. E eu sou imensamente, absolutamente grata a Deus. O ano passado, eu não fui a primeira, eu fui a segunda palestrante nessa casa. Eu tive um dos melhores anos da minha vida o ano passado. Com certeza absoluta, foi um ano grandioso, um ano que não poderia ter sido melhor. Eu entendi que foi o segundo ano melhor de toda a minha encarnação. O primeiro ano foi o ano que eu cheguei nesse planeta. E eu sempre tenho agradecido a Deus por ter me conduzido a este planeta, na família que eu fiz, na cidade que eu nasci, no país que eu estou. E 2020 foi o segundo melhor ano da minha existência. E aí, isso bateu muito forte no final do ano. Eu fiz uma retrospectiva e nunca tive oportunidade nem de trabalhar tanto, nem de servir tanto, nem de acabar com o meu medo totalmente. Eu não senti absolutamente medo nenhum para minha casa. Então, dito isso, minha palestra, ela surgiu dessa reflexão. E tem a ver com essas palavras agora que foi dito na prece. Então, veja, eu vou fazer 4 pontos aqui, que é a palestra. Como eu sei que eu tenho um prazo assim, de no máximo 30 minutos, e também não quero, né, ousar interromper o processo assim, né, da espiritualidade, o tema é a pandemia, os sentimentos de serenidade, a reencarnação e o dever do Evangelho, que está no capítulo Sede Perfeito. E o primeiro item da instrução dos Espíritos é sobre o dever. Então, esses são os pontos da palestra. Bom, por que eu
pensei na pandemia. O que eu pensei, não. Porque a pandemia, ela veio, assim, se sedimentando quando eu recebi o convite da palestra. Andando, né? É que nós estávamos com a Mônica e a Juliana do caso, né? Então, olá. Então, veja, a pandemia, na verdade, ela é um instrumento do nosso Criador, de Deus, nosso Pai, Todo-Poderoso. Ele é um instrumento de Jesus que governa esse planeta para o nosso treinamento. Alguma razão, e essa razão é de por demais importante, e ainda mais necessária para todos nós, habitantes do planeta Terra, para que possamos, em nenhuma hipótese, nos esquecermos. Quem dirige a nossa existência, porque ela está sendo dirigida e comandada do jeito que está, e o que é que nós precisamos, o mais urgentemente possível, aprender com essa imensa, magnífica lição. Então, essa é uma coisa assim, que tem ficado muito na minha reflexão, porque eu discordo da maior parte, então vocês me desculpem se alguém aqui concorda, enfim, mas eu discordo da maior parte das mensagens que eu tenho recebido sobre a pandemia. Essas mensagens, olha, agora nós sabemos a importância da família, vamos ficar mais juntos, dos filhos, não sei o quê. Assim, aquelas coisas, você fala de onde que essas pessoas estão tirando isso? Será que foi preciso? Né? Então, pelo jeito, se transcorresse 2021 anos, 2020 anos, para que finalmente a gente se desse conta disso. E eu estou dizendo agora de nós espíritas. Nós sabemos já que não é nada disso. E aí eu me lembrei de uma passagem do Cristo Consolador, está na página, pouco antes da Instrução dos Espíritos, no meu 98, que diz assim: assim o Espiritismo realiza o que Jesus disse do Consolador prometido, que é a doutrina espírita. Conhecimento das coisas que faz o homem saber de onde vem, para onde vai e por que está aqui. Se nós sabemos de onde nós viemos, se nós sabemos para onde nós vamos e o que nós estamos fazendo aqui nesse metade do tempo, não seria essa pandemia que iria nos ensinar nada disso. A pandemia é um recurso, vamos dizer a palavra. Esse vírus, este recurso é um instrumento para cada um de nós. Chegue ele como ele chegar, tenha o efeito, que seja qual for o efeito que ele tenha na nossa matéria, no nosso corpo físico, é exatamente o que nós estamos precisando. E para isso, e também por causa disso, que vai contribuir para o nosso aprendizado, nós temos que ser gratos. Medo? Medo de quê? Nós vamos ter medo de adoecer? Nós somos espíritos doentes. Nós estamos no processo de cura. O corpo simplesmente vai revelar uma doença crônica que estamos trazendo há quantos milhões de anos? Porque qual é a nossa idade? Nós não temos a idade, nós não temos 2000 anos. 2000 anos, provavelmente, nós estivemos lá. Eu ouvi várias vezes já, muitas vezes, que todos nós, praticamente todos nós espíritas, já vimos Jesus. Em alguma circunstância, nós já estivemos diante dele. Porque também esse espírito já se revelou de inúmeras formas nas nossas existências. Então, veja, não faz nenhum sentido espiritual que qualquer espírita se borre de medo. Não faz sentido, porque nós sabemos o que é a morte. A morte é uma libertação, a morte é uma passagem para uma vida melhor, para um momento melhor da nossa existência. E vai ser muito melhor se nós tivermos cumprido com o nosso dever que está aqui. E eu vou dizer, acabando de dizer para a Shirlene, assim, que
Quando eu vou fazer uma palestra, não adianta eu querer preparar as palestras um mês lá atrás. Não adianta. Isso não acontece, não dá certo. Eu fico ruminando, assim, as coisas vão chegando, aí ela está pronta. E isso ficou pronto desse jeito. Então, veja, quando nós estamos falando, e também eu assisti, até por acaso, na minha casa, um documentário de um monge budista. E ele vai falar uma coisa belíssima, assim, muita coisa linda, mas ele vai falar de duas coisas que ele coloca, que ele fala, o sentimento de serenidade e a realização. Se nós não tivermos, de fato, se nós não formos espíritos serenos, calmos, e aí vem a mansuetude, a paciência, a tolerância, a resignação, que é uma das coisas que nesse evangelho, assim, eu sempre me emociono quando nós falamos sobre a resignação. Nós temos que ser espíritos resignados. A resignação é a aceitação do espírito. Não é eu concordar que o outro esteja certo ou errado. Quando eu me resigno, eu não afronto a vida. Eu vivo segundo a circunstância no processo de ensino da vida e aprendizado, que ele colocou. Eu vou estabelecer essa relação. Se eu não aprender com isso, eu vou pensar que isso, de fato, é uma catástrofe mundial. Isso não é uma catástrofe mundial. Isto é um arranjo que está sendo feito neste planeta para os seus expurgos e para o processo de transformação planetária. Gente, nós sabemos disso. Cada um de nós sabe exatamente esse processo que está acontecendo. Nós estamos vendo o processo de transformação planetária. Nós somos seres privilegiados. E aí, chegou uma mensagem, que eu acho que foi de noite, assim, eu vi no meu celular à noite, acordei, sabe, flutuei, porque eu já olhei no meu celular, eu passei um dia inteiro olhando mensagens, não achei. Um trecho dela diz assim, que milhões de espíritos pediram a Deus, imploraram a Deus, que pudessem se reencarnar no ano de 2020, assim, que estivessem aqui. Quando isso acontecesse, este fenômeno, vamos dizer assim, eles pudessem estar aqui para angariarem crédito segundo as suas necessidades. E o pedido foi negado pelo próprio Deus. Porque eles não estavam prontos e nem eram merecedores de estarem no planeta Terra durante esta experiência, vamos dizer assim, experiência espiritual. Eu prefiro isso, eu acho isso muito mais bonito para nós. Então, veja, por outro lado, todos os que estão aqui, de uma forma ou de outra, por uma razão ou por outra, vieram para viverem essa experiência e ela tem um sentido pleno para o espírito. Nós estamos passando por este aprendizado, e aí cada um vai ter que entender qual é o seu, e aproveitar essa experiência. Ser feliz com ela. Sentir paz, porque está numa sala de aula com o melhor professor catedrático em ensinar os seus filhos a exercitarem as virtudes que ainda lhes fazem falta, ou seja, todos nós. Então, veja, aí o que nós fazemos? Cada vez que a gente... Outro dia aconteceu um negócio que eu achei maravilhoso. Conversando com uma amiga, assim, eu falei, daí, como é que você está? Ela falou assim, como Deus quer. Eu falei, nossa, que maravilha! Eu falei, Jesus, que coisa abençoada, né? Aí ela olhou séria, tipo, já quase ficando de mal. Assim, ela disse, você não entendeu. E eu falei, o que é que eu não entendi, né? Ela falou assim, eu disse assim, né? Como Deus quer. Eu falei, não, eu entendi. E eu achei, estou imaginando que você deve estar vivendo muito bem, que beleza, que bênção é essa, né? Reconhecer que é como Deus quer, então deve ser a melhor forma de se viver, né?
Aí ela olhou bem, tipo assim, não vou levar essa cabeça para frente. Não vai ter continuidade. Não vai ter continuidade. Então, assim, aí nós, espíritas, estamos respondendo isso para Deus. Ah, como Deus quer. Entendeu? É assim. Como é que vocês estão? Ah, minha filha, como Deus quer. Não, como é que você... Sabe assim? Vamos nos colocar lá do lado dela, né? Porque assim, eu não estou aqui, olha, eu sou a professora. Não, eu estou aqui. Cada palavra que eu falo, ela chegou para mim, humilde, né? Bom, então, veja, isso aqui era que eu me lembrava da minha mensagem que eu recebi. Milhões pediram e não foram permitidos reencarnar porque eles não estavam nem prontos e nem tinham a possibilidade de transitarem por esse planeta nessa pandemia. Entre nós recebemos essa bênção. Se nós estamos aqui, tanto nós somos preparados para isso, já viemos pronto, tivemos o aval do próprio Deus, da equipe reencarnatória que trabalha num dos ministérios, com certeza absoluta, direto de Deus, né? Não é assim, é só aqui no plano de André Luiz, digamos, no nosso lar, mas nos ministérios superiores. Então, cada um de nós tivemos a chancela, a assinatura, a anuência de, neste dia 9 de janeiro, estarmos aqui juntos, entendendo melhor. Aí, bom, dito isso, eu continuei vasculhando o Evangelho, porque eu precisava encontrar no Evangelho a lição que fala disso. Fui, olhava e nada, Jesus amado, Senhor, né? Procura para mim, abre a página, e aí ele abriu, na página Sede Perfeita. E foi exatamente na instrução dos Espíritos o dever. No dever, é bom depois a gente ver tudo isso aqui, mas né, é bom que você vai fechar esse assunto. Você não tem noção de como fecha esse assunto. Porque ele diz assim, o dever é a obrigação moral diante de si mesmo, primeiro, e em seguida dos outros, e dos outros em seguida. O dever é a lei da vida. A lei da vida. Ele se encontra, o dever, nos mais ínfimos detalhes, assim como nos atos mais elevados. Não quero falar aqui, senão do dever moral e não daqueles que as profissões impõem. O dever íntimo do homem está entregue ao seu livre-arbítrio. Nós estamos usando o nosso livre-arbítrio para tomarmos todas as decisões diante do que quer que seja. Antes da gente decidir, por exemplo, nós temos milhões de possibilidades. Mas a hora que eu tomo a decisão, eu tenho com essa decisão, uma obrigação que vai gerar uma consequência e que foi fruto do uso do meu livre-arbítrio. Então, veja, o que é que nós, hoje, estamos fazendo diante de tudo isso? E eu fui muitos anos, lá na casa da Sopa. Aí teve um período que eu me afastei para cuidar da minha mãe, depois outras coisas aconteceram, e eu agora me ajudem direta lá. Veja, a Marilda, que todo mundo conhece, Marilda Canezinho, nossa sopa era quinta-feira. Tinha sopa segunda, quarta e quinta, mais um lanche na sábado, enfim. Aí o que aconteceu? Os outros grupos fecharam, porque o contato era direto, não sei o quê. A Marilda não só não fechou, ela alterou a forma de distribuir a sopa, que é por marmita, e assumiu a segunda-feira. Passou o ano inteirinho trabalhando com aqueles andares. Tinha 200 pessoas lá esperando comigo. Então, a gente olha para isso, nós temos infinitos exemplos que estão adequados ou refletem a magnitude da doação. Disso que esse senhor budista, esse monge budista falou, quando ele fala do sentimento de serenidade e realização. A realização é o nosso dever cumprido, que nós vamos estar, de fato, serenos, tranquilos, sossegados, sem estresse nenhum por causa disso,
Mas se nós tivermos como respostas para a pergunta que nós fazemos em relação a tudo isso que está acontecendo, a nossa resposta for, o nosso dever está sendo cumprido. E aí o dever está aqui. No item primeiro da instrução dos Espíritos, do sede perfeito. Todo mundo conhece aqui a lista que ele dá, né, do que significa, para você responder se você está no caminho da perfeição. Ele diz, tudo isso é importante, mas ainda não é tudo que o homem precisa para que ele seja perfeito. Né? Ele começa falando assim. Aí diz mais um pedaço assim, Deus criou todos os homens iguais para a dor. Pequenos ou grandes, ignorantes ou esclarecidos, sofrem pelas mesmas causas, a fim de que cada um julgue judiciosamente o mal que pode fazer. O mesmo critério não existe para o bem, infinitamente mais variado em suas expressões. A igualdade diante da dor é uma sublime providência de Deus, que quer que seus filhos, instruídos pela experiência comum, não cometam o mal argumentando com a ignorância dos seus efeitos. Né? Então, aí eu não sabia que isso... mas eu não sabia que ia acontecer. Ele disse, isso não é permitido para nós, percebe? Nas instruções dos Espíritos aqui, se nós estamos caminhando para alcançar a perfeição, e foi para isso que nós vimos e nos foi dada a oportunidade de vivermos neste ano glorioso. E 2021 será igualmente tão glorioso quanto. Porque nós já aprendemos muito no ano 2020. Foi o pior ano que esse planeta... Gente, nós nunca podemos afirmar isso. Quem viveu a Primeira Guerra Mundial? Foi quando minha família saiu da Itália, meus avós, sabe que eles estavam comendo, e eles, por isso que eles vieram para o Brasil, aí foi quando saiu gente do mundo inteiro, porque eles comiam, eles tiravam a neve do chão, cavucavam para comer a raiz da grama. Era isso que eles comiam. Quando achavam que chegavam no lugar que tinha grama, tinha outros que já tinham cavucado e comido a raiz da grama. Então, veja, pensa a Segunda Guerra Mundial, pensa o que aconteceu na Ásia, nas guerras. A gente vai pensar quando aqueles judeus ficaram presos e morreram em fornos lá, vivos, cremados, lá no lugar, morrendo sufocado pelo gás. E se a gente pensar na Idade Média, quantos milhões foram para as fogueiras amarrados vivos? Gente, não tem, entende assim que nós não podemos argumentar que este ano foi uma tragédia. Isso não faz sentido para nós espíritos. Não pode mais fazer sentido. Nesse dia de hoje, 9 de janeiro de 2021, nós precisamos dizer a Deus, Deus, de fato, nós sabemos de onde nós viemos, do plano espiritual, depois de passarmos por 20, 30, 40 reencarnações. Nós sabemos o que viemos fazer. Nós estamos a caminho da luz. Nós estamos num processo de transformação para que nós sejamos luzes. Não importa que isso vai demorar mais 30, 50 mil vidas, reencarnações. Importa, sim, o que eu estou fazendo hoje com esse tempo que me foi concedido, que é absolutamente privilegiado. Nós somos em um pouco mais de 7 bilhões de espíritos encarnados hoje. Mas existem, Haroldo Dutra fala isso várias vezes, existem outros 14 bilhões de espíritos esperando uma chance de reencarnar, se reencarnar. E no total, ao redor de 21 bilhões de espíritos que estamos aí. Nem outros que podem estar sendo vindo, que nós também não conhecemos tudo. Então, nesse sentido, é que a reencarnação, neste período, foi um presente. Um grande. E se eu achar, eu prometo que eu mando para a Casa do Pão, né? Mas eu não sei. Quando eu tenho algumas mensagens assim, eu mando para as pessoas certas, assim, sabe? Porque eu falo, se eu precisar, então eu já sei que esse assunto, né? Mas eu não consegui. Mas eu olhei tanto, mas é isso, quando eu me lembro que ele fala isso, de quantos pediram para estarem aqui.
E nós pedimos, porque de alguma forma nós também pedimos. E ele nos autorizou. E aí, finalizando, diz assim: o dever é o mais belo laurel da razão. Então, nós, racionalmente, sabemos que estamos aqui num processo de transformação para angariarmos um status moral mais elevado. Em olhar para o outro e saber que o outro é uma extensão da minha vida, da minha existência. Estou encerrando, tem mais um minuto. Esse monge, ele diz uma coisa lindíssima, que diz que o amor incondicional é aquele amor que, pelo ato da repetição, do treinamento, nós vamos saindo daquela alçada familiar, né? Nós amamos o filho, amamos até o nosso animal. Mas se tiver um animalzinho caído ali na frente, a gente passa, a gente vai embora. Então, veja, o nosso amor ele tem uma cerca. O nosso amor tem um limite. O nosso amor é cercado por parede. Então, se nós não aproveitarmos, é nosso dever amar o nosso próximo como a mim mesmo. É minha obrigação estender a mão para o meu semelhante. Eu preciso sentir a dor que aquela mãe que está com o filho na prisão sente, porque ele foi preso por estupro. Minha mão amada, ele foi preso porque ele atirou na testa. Que seja do meu filho, eu preciso perdoar esses filhos. Porque eu tenho que reconhecer como espírita que ele está muito abaixo, sabe assim, ó. Não sei se você já viu, não posso sair daqui. Na Turquia tem os derviches dançantes, também são os religiosos. E eles dançam, com uma mão aqui e a outra mão assim. Eles rodopiam, rodam. Depois você pensa que eles estão girando assim, até no ar. Aí eles fazem assim. Porque eles falam assim, olha, que essa mão é a mão que está acima segura, para mantê-lo de pé, né, em ascensão. Em compensação, a mão que está assim deles é para segurar o que está abaixo. A energia passa assim. Quando a gente fica em roda, no círculo, a gente precisa prestar atenção. Sempre uma mão você faz assim, a outra você faz assim. Você recebe e passa a energia. Então, veja, nós estamos assim. Aquele cachorrinho que está lá, ele é merecedor da mesma compaixão. Porque senão, como eu vou falar que eu já tenho a compaixão? Não, eu estou aprendendo, eu estou fazendo exercício para que este sentimento, ele se distenda, ele se amplie, ele saia da alçada das minhas familiares. Assim como o meu amor, assim como o perdão, assim como a benignidade, todos aqueles sentimentos maravilhosos, principalmente que estão lá nas bem-aventuranças. A mansuetude, né? Até a palavra é bonita, né? Mansuetude. É lindo isso? Pois bem. Então aí. O homem deve amar o dever, não porque o preserve dos males da vida, aos quais a humanidade não pode se subtrair. A humanidade, nós estamos vendo isso. Nós não vamos nos subtrair de nada do que seja necessário para nós, para que nós angariemos as condições de sermos luz. E quem vai fazer isso? Vai bater na porta, lá, alguém que vai trazer isso pelo correio? Papai Noel vai deixar o pacote na árvore de Natal? Não. Isso é conquista, isso é treinamento, isso é dedicação, isso é trabalho árduo e ininterrupto. Se eu parar por causa da pandemia, claro, com todos os cuidados, álcool gel, mas é vida que segue. De repente, eu me contaminei e vou morrer. Ok. É hora. Chegou a hora de ir embora. A gente vai do quê? Essa semana passada, no dia 26 de janeiro, 27 de agora, de dezembro, 27, foi minha amiga, minha vizinha, mais nova que eu, morreu com câncer de pulmão. Aliás, ela tinha metástase no corpo dele. Ela morreu sufocada dentro de casa. Não foi de Covid. Câncer de pulmão. A pessoa acha o quê? Está com medo. A amiga minha está apavorada que disse que vai já tomar vacina lá em São Paulo. Vai comprar passagem. Falei, vai, minha querida. Siga em paz, vai seguir sua vida. Fazer o quê? Fala sério. É capaz de pegar Covid no ônibus, no avião? Cada um segundo seus propósitos.
assim, não, a gente está reconhecendo, mas falou Jesus, né? Aí terminando, diz assim, então, o homem deve amar o dever, não porque o preserve dos males da vida, né? Aos quais a humanidade não pode se subtrair. Nós não vamos nos subtrair de nenhum, entre aspas, mal. São as nossas necessidades que estão sendo satisfeitas para o nosso próprio benefício. Aí ele diz, mas por quê? Então, o homem deve amar o dever, porque dá à alma, ou ao espírito, o vigor necessário ao seu desenvolvimento. Finalmente, o dever cresce e irradia sob a mais elevada forma em cada uma das suas etapas superiores, em cada uma das etapas superiores da humanidade. Quanto mais elevados, mais ele vai se irradiar, mais nós vamos nos doar, mais nós vamos fazer, mais seremos felizes porque estamos cumprindo a lei, né? A obrigação moral não cessa jamais da criatura para com Deus. Ela deve refletir as virtudes do eterno, que não aceita um esboço imperfeito, porque quer que a beleza de sua obra resplandeça diante dele. Nós somos a obra de Deus e vamos nos resplandecer diante do nosso Criador. É isso que ele espera de nós. Medo? Preocupação, ansiedade, tristeza, isso. Né? Ai, Deus, muito obrigada. Obrigada a todos, obrigada a você, obrigada à Casa do Pão, essa casa, né? A espiritualidade que trabalha aqui, a todos os bons espíritos, eu sou muito